Olá pessoal, hoje eu vou falar de um assunto aqui que eu acho bem bacaninha, que seria uma interface gráfica construída em Python. Tá? Essa interface a gente vai fazer hoje uma muito simples, mas para dar uma ideia da possibilidade de por onde começar. A gente vai usar uma biblioteca nativa já do Python ali, o tkinter. Vamos construir só uma interfacezinha que soma dois números e apresenta o resultado. Porém, com essa base, vocês conseguem aí fazer pesquisas depois e melhorar essa interface. Bacana? Vamos lá começar, que a lógica do somar dois números é uma coisa bem simples, inclusive tem outros vídeos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o import da biblioteca que eu falei, a tkinter. Olha que legal, eu sempre instalo as bibliotecas junto com vocês na hora que eu estou fazendo aqui. Essa eu não preciso nem instalar, ela já vem por padrão. Estou usando o Python 3.7 e bem tranquilo, já vem ali dentro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nela é criar um janela. O janela, na verdade, antes de criar, a gente tem que criar esse objeto. Né? Antes de chamar o objeto, a gente cria um objeto janela. Que vai ser um objeto do tipo tk. Vamos só dar um apelido aqui para digitar encurtar a nossa digitação. TK, beleza? Então, olhando o que a gente fez aqui. Importei a biblioteca tkinter, dei um apelido TK para essa biblioteca tkinter. E aqui eu estou instanciando um objeto. Estou fazendo aqui o janela, que vai receber um objeto do tipo TK, beleza? Agora vamos trabalhar algumas coisinhas nesse objeto. A gente pode chamar no janela, colocar um título nele. Então a gente vai usar a propriedade title, beleza? Então, janela.title, eu consigo colocar um título na minha janela. Vou colocar aqui o elbar, soma de dois números. Bacana, agora eu já tenho o meu objeto janela e esse objeto já tem um título que é o elbar soma de dois números. Agora eu vou chamar esse objeto. Tá? Eu vou pedir para mostrar. Dá um main loop. Beleza? Aqui a gente já vai ter minimamente a nossa janela com o título. Vamos olhar como que ela fica. Aqui. Reparem, uma telinha em branco. Não tenho nada demais nela ainda. Só os botões de navegação básico, que já é do próprio Windows. E o título, o elbar soma de dois números. E o fundo dela. Ok? Vamos colocar algumas coisinhas aí nela. Vamos começar a dar utilidade para essa nossa janela. A primeira coisa que eu vou inserir são labels. Então eu vou criar essa variável chamada label primeiro número, que ela é um informativo. Eu vou colocar nela um tipo tk, certo? Ponto label. Label em português seria rótulo, né? Então eu estou colocando um rótulo que vai me apresentar uma mensagem primeiro número quando eu iniciar a minha janela. Ok? Então esse objeto vai ser pertencente ao janela, que foi o que eu criei agora, e vai receber na propriedade texto o valor primeiro número. Ok? Aí para ficar bonitinho eu vou dar um dois pontos espaço. Agora, nesse mesmo objeto label, eu vou mexer na propriedade grid dele. Tem outras formas de trabalhar para você posicionar os seus elementos dentro da tela. Eu gosto de trabalhar com o grid. Então, eu vou colocar como grid na linha 0, na coluna 0 também, certo? Então, aqui eu vou colocar linha 0, coluna 0 no grid do meu primeiro número, certo? Vamos dar uma olhada como isso aqui ficou? Compilei. Aqui. Apareceu só o label, só um rótulo na minha tela, escrito primeiro número, dois pontos. Beleza? Então, façamos agora um objeto do tipo entrada, onde vai entrar dados no meu sistema, tá? Pela minha interface. Vou chamar aqui de entry. Uma coisa, quando eu estou trabalhando com elementos visuais, objetos visuais, assim, eu gosto de colocar o nome, o começo do nome da minha variável, indicando qual é o tipo desse objeto. Fica melhor para trabalhar depois. E aqui no caso vai ser primeiro número. Outra coisa legal, sempre que puder dar Ctrl+C, Ctrl+V, faça isso,
porque te faz padronizar. Então, mesmo que, vamos supor que eu chamasse aqui de primeiro número, tá? Esqueci do U. Se eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V, todos vão faltar esse U e eu posso refatorar depois, fica bem fácil. Então, se a gente adota aí Ctrl+C, Ctrl+V para nome de variável e essas coisas, fica bem mais fácil depois, mesmo que tenha erro, é um erro normalizado ali, padronizado, que a gente consegue trabalhar depois. Tá? Então agora eu estou criando um entry. Esse entry também vai estar no janela, certo? E eu não quero colocar texto nenhum, por default eu quero que ele seja branco. Agora eu vou usar aqui o meu entry e vou mexer na propriedade grid dele, novamente, poderia ser de outras maneiras, mas eu gosto de trabalhar com grid. Vou colocar ele na linha 0, na mesma linha que o meu label, porém na coluna 1, ou seja, vai estar ao lado. Vamos ver como que é isso? Bacana, olha aqui, label, entrada, aqui ele aceita digitação. No label, ele não aceita nada, só no número, certo? Vamos fazer exatamente a mesma coisa para o segundo número. Como eu falei, Ctrl+C, Ctrl+V. Onde é primeiro aqui, eu vou escrever segundo. Tá? Além do mais, ainda ganho um pouco de tempo. Esse é um vídeo um pouco mais longo do que o que eu costumo fazer, mas exige muita codificação, muitas tarefas, e eu não queria trazer o código pronto, eu prefiro construir aqui com a gente junto. Então, para ganhar um pouquinho de tempo, Ctrl+C, Ctrl+V, só que agora eu quero na linha 1. Tá? Lembrando, começa a contar do zero, então a linha 0 é a primeira linha, linha 1 já é a segunda linha, certo? Então, olhemos como vai ficar. Olha a nossa interface aqui agora, primeiro número, segundo número, aceita a digitação nos dois. O que nos falta agora é um botão. A gente precisa colocar um botão ali para falar some. Pode somar. Vamos deixar, eu gosto de deixar sempre aqui, dar um espaço para deixar organizado. Vamos criar, vou criar com uma distância, daqui a pouco vocês vão entender, já para adiantar o nosso trabalho. O btn do tipo somar. Tá? Então, tipo não, aqui o nome da variável que eu estou colocando, o nome do objeto vai ser btn. Somar, ele vai ser um tk botão. Beleza. Vai estar dentro do janela, como todos os outros objetos visuais que a gente colocou. Como texto, eu vou colocar para ele aqui somar. E ele tem uma outra coisa aqui que é muito importante, mas já a gente vai falar, vou deixar faltando por enquanto. E o nosso btn, na propriedade grid dele, eu vou colocar que ele vai estar na terceira... grid, abre parênteses. Ele vai estar na nossa terceira row, linha. A terceira linha é linha 2. Tá, é confuso, eu sei. E column, a coluna... só que eu digitei errado, primeiro é o M, igual a 0 mesmo. Vejamos como ficou. Aqui é a nossa interface, já tem o botão somar, só que o botão somar ele está sem nenhum comando, ele está sem nenhuma ação. Vamos colocar uma ação para somar quando eu colocar números aqui. Como que a gente faz isso? Preciso criar uma função. Eu vou criar a função ação do botão. Tá? Vou colocar esse nome para ficar semântico, a gente conseguir entender bem. E o que ela vai fazer? Ela vai pegar uma variável, primeiro número, certo? Vou criar uma variável nova aqui. E ela vai pegar o conteúdo do entry, primeiro número. Como que eu pego o conteúdo dele? Através do método get. A mesma coisa com uma variável segundo número. Digitei certo, segundo número. Eu vou pegar aqui o conteúdo da entry segundo número. Tá vendo? Por isso que eu gosto de colocar o tipo do objeto como o início do nome. Poderia ser o label, mas não, eu quero pegar das entradas. Então, só de eu digitar entry já me vem o que eu quero, fica tudo muito mais fácil. Então, organizar o nome das variáveis é legal. Tá? Essa coisa de usar variável x, variável y, dá trabalho depois para dar manutenção. Você do futuro vai ficar chateado com você se você fizer assim. Tá? E agora eu vou criar uma variável soma. Na soma, eu vou ter que fazer uma conversão do primeiro...
primeiro número mais uma conversão, aqui um cast, do segundo número. O que é isso que eu estou fazendo? Tudo que chega para mim do teclado chega em formato string. Vai ser texto, vai ser string, tá? E eu estou armazenando essa string na minha variável. Então a variável automaticamente assume o valor de string. Só que para somar números, eu preciso que sejam números. No caso aqui eu estou usando inteiro, poderia ser float, poderia ser outros tipos de números. Mas eu quero somar número inteiro que é mais rápido. Então a minha variável soma já vai receber a soma de dois números inteiros. Ela vai assumir o valor de inteiro. Tá? E para apresentar o resultado, eu vou apresentar já de uma maneira um pouco diferente. Mas para isso eu vou precisar importar uma parte aqui do tkinter. Então, do tkinter, from tkinter, eu quero importar o message box, porque eu quero que apareça uma mensagem ali específica, um pop-upzinho, digamos assim, a gente vai ver daqui a pouco, message box, tá? Então, eu vou fazer aqui message box, ponto. Tem vários, show error, show info, tem várias maneiras de eu exibir, eu quero mostrar como informação. Se fosse o erro, seria um xizinho. O informação é mais adequado aqui pra gente, depois testem aí, eu acho que isso é uma coisa legal. Aí eu vou colocar o que vai aparecer ali, meio que o title do meu show info, colocar calculado. Vou colocar um rostinho feliz também, porque rostinho feliz é sempre legal, para deixar a gente mais animado. E aqui eu vou colocar o texto que eu quero que apareça, pode ver, ó, title, message. Eu vou colocar o texto que eu quero que apareça na minha mensagem. Eu vou colocar aqui, o resultado da soma é, dois pontos, espaço, para ficar bonitinho na hora de olhar, e vou concatenar, só que o que sai na tela tem que ser string. E a minha variável soma, ela é uma variável do tipo inteiro, que eu expliquei aqui em cima. Então eu preciso novamente fazer um cast aqui para a minha soma, beleza? Então, vamos ver como que está isso aqui. Ah, e eu não posso esquecer, já ia esquecendo. Aqui no meu botão, eu criei essa função soma. Só que aqui no meu botão, eu preciso falar, ó, o clique, o comando desse botão vai ser a minha função ação botão, tá? Sem o parênteses, depois que senão ele chama direto. Então, coloca aqui, sem o parênteses. Então, quando eu clicar no botão somar, eu quero que chame a função ação do botão. Vejamos como que está aqui agora. Tá a nossa interface. Opa. Posso deixar em vários tamanhos, mas assim tá bom. 1 mais 5. Olha só o nosso message box, o título aqui, calculado, rostinho feliz, a soma, o resultado da soma, resultado não resultado, né? Da soma é 6. Ok, beleza? Então com isso a gente já consegue fazer o básico. Deixa eu só mudar aqui o resultado que me deu agora. Mas eu vou fazer uns detalhezinhos, algumas coisinhas muito simples a mais aqui. Por exemplo, o tamanho do nosso entry estava muito grande. Eu vou colocar aqui um widget 10, acho que tá bom. Vou fazer isso para o entry primeiro número, para o entry segundo número, certo? E o nosso botão, ele está bem descentralizado, né? Vamos só dar uma olhada aqui como está a interface. Ó, ele está aqui mais para a esquerda. Eu vou colocar ele ocupando os dois espaços. Ok? Então eu posso vir aqui e fazer um column span igual 2. Isso vai fazer ele ocupar dois espaços. Quer ver? Aqui. Opa. Ó, agora ele veio para o meio, porque ele está entre a coluna 1 e a coluna 2, certo? Então, eu posso mexer em algumas propriedades visuais aí, por exemplo, o número da quantidade de colunas que um objeto ocupa, o tamanho desse objeto, tá? Então, isso aí fica legal, ó, ajuda a gente a visualizar. Beleza? Então, vimos aí como criar uma primeira interface, vimos três tipos de objetos diferentes, elementos visuais, aí, objetos visuais, colocamos o label, o entrada e o botão. Existem muitos outros, vimos algumas características que pode ser considerado estético aí, que, né, por exemplo, o tamanho, a largura do nosso entrada, tá aqui. E como usar a biblioteca tkinter e ainda usamos o message box. Beleza? Então, muito obrigado, gente.